Seleção dos escritos do Báb. Extratos de uma epístola a Muhammad Shah. A substância da qual Deus me criou não é a argila de que outros foram moldados. A mim conferiu ele aquilo que os versados na sabedoria do mundo jamais poderão compreender, nem os fiéis descobrir. Sou um dos pilares que sustentam a palavra primaz de Deus. Quem me reconheceu alcançou o conhecimento de tudo que é verdadeiro e certo, e atingiu a tudo que é bom e próprio. E qualquer um que tenha deixado de me reconhecer tem se desviado de tudo que é verdadeiro e certo, sucumbindo a tudo que é mau e impróprio. Juro pela justiça de teu Senhor, o Senhor de todas as coisas criadas, o Senhor de todos os mundos, fosse um homem erguer neste mundo o maior número possível de edifícios e adorar a Deus através de cada ato virtuoso que o conhecimento de Deus abrange e atingir a presença do Senhor, se fosse ele, mesmo em uma medida menor do que aquela com a qual se deve responder a Deus, ter em seu coração um traço de malícia para comigo, todos os seus feitos seriam reduzidos ao nada, e ele seria privado dos olhares do favor de Deus, e haveria de se tornar objeto de sua ira e, seguramente, perecer. Pois Deus ordenou que todas as boas coisas que o tesouro de seu conhecimento encerra fossem atingidas mediante obediência a mim, e todo fogo mencionado em seu livro, através de desobediência a mim. Parece-me que, neste dia e desta posição, observo como todos os que nutrem meu amor e aquecem a meu mando permanecem dentro das mansões do paraíso, enquanto a inteira companhia de meus adversários é relegada às íntimas profundezas do fogo infernal. Por minha vida, se não fosse a obrigação de reconhecer a causa daquele que é o testemunho de Deus, isto eu não teria anunciado a ti. Todas as chaves do céu, Deus se dignou de pôr à minha direita, e todas as chaves do inferno à minha esquerda. Sou o ponto primaz do qual se geraram todas as coisas criadas. Sou o semblante de Deus, cujo esplendor jamais se poderá obscurecer. A luz de Deus, cujo brilho não se esvairá jamais. A quem me reconhece, segurança e todo o bem esperam, e aquele que deixa de me reconhecer há de enfrentar o fogo do inferno e todo o mal. Juro por Deus, o inigualável, o incomparável, o verdadeiro, por nenhuma outra razão foi que ele, o supremo testemunho de Deus, me investiu de evidências e sinais claros, senão para que todos os homens fossem capacitados a submeter-se à sua causa. Pela retidão daquele que é a verdade absoluta, se fosse levantando o véu, tu verias, neste plano terrestre, como o fogo da ira de Deus, fogo esse maior e mais feroz do que o fogo do inferno, aflige penosamente todos os homens, salvo aquele que, à sombra da árvore de meu amor, buscaram abrigo, pois são eles, em verdade absoluta, os bem-aventurados. Deus dá-me testemunho. Eu não era homem de erudição, pois fui treinado para ser mercador. No ano de 60, Deus benevolamente me infundiu na alma as evidências concludentes e o conhecimento valioso que caracterizam aquele que é o testemunho de Deus. Que a paz esteja sobre ele. Até que, finalmente, nesse ano, proclamei a causa oculta de Deus
e desvelei seu bem guardado pilar, de tal modo que ninguém a pôde refutar, para que quem perecesse pudesse perecer com uma prova clara diante de si, e quem vivesse pudesse viver com uma prova clara. Nesse mesmo ano, ano 60, eu a ti despachei um mensageiro e um livro, a fim de que, em relação à causa daquele que é o testemunho de Deus, tu agisses de um modo condizente com tua posição de soberano. Mas desde que uma calamidade tenebrosa, temível e de mau agouro, fora irrevogavelmente ordenada pela vontade de Deus, o livro não foi submetido à tua presença, por causa da intervenção daquele que se considerem bem intencionados para com o governo. Até o presente, havendo passado quase 4 anos, não me apresentaram devidamente à vossa majestade. Agora, entretanto, que a hora fatídica se aproxima, e por ser esta uma questão de fé e não assunto deste mundo, te tenho dado, pois, um vislumbre daquilo que sucedeu. Juro por Deus, conhecesses tu as coisas que, no espaço desses 4 anos, me têm sobrevindo das mãos de teu povo e teu exército, ficarias com a respiração suspensa, por temor a Deus, a não ser que te levantasses para obedecer à causa daquele que é o testemunho de Deus e compensasses por tuas faltas e falhas. Enquanto eu estava em Shiraz, as indignidades que me sucederam das mãos de seu maléfico e deprovado governador tornaram-se tão penosas que, se viesses a saber de uma pequena parte delas, haverias de tratá-lo com justiça retributiva. Pois, em consequência de sua implacável opressão, tua corte real veio a ser, até o dia da ressurreição, objeto da ira de Deus. Além disso, tão excessivo se tornara seu uso do álcool, que nunca esteve ele bastante sóbrio para formar um juízo são. Eu, pois, inquieto, me vi obrigado a partir de Shiraz, com o intuito de atingir a esclarecida e excelsa corte de vossa majestade. O Mutamdu Dole tornou-se consciente, então, da verdade da causa e manifestou servitude e devoção exemplares a seus eleitos. Quando algumas das pessoas ignorantes em sua cidade se levantaram para incitar sedição, ele defendeu a verdade divina, oferecendo-me proteção por algum tempo na reclusão da residência do governador. Afinal, havendo atingido o beneplácito de Deus, ele se retirou para sua morada no Supremo Paraíso. Que Deus, benevolamente, lhe recompense. Após sua ascensão ao reino eterno, o malicioso Gurjin, recorrendo a toda espécie de traição, de juramentos falsos e coerção, me mandou sair de Isfahan com uma escolta de 5 guardas, em uma viagem que durou 7 dias, sem providenciar as mínimas necessidades para minha jornada. Lastimáveis, lastimáveis são as coisas que me têm atingido, até que, finalmente, veio a ordem de vossa majestade com instruções para que eu seguisse a Macu. Juro pelo Senhor, o mais grandioso, se te fosse dito em que lugar resido, serias tu mesmo a primeira pessoa a ter misericórdia de mim. No coração de uma montanha se encontra uma fortaleza, Macu, cujos habitantes se limitam a 2 guardas e 4 cães. Imagina tu, pois, minha aflitiva situação. Juro pela verdade de Deus
Se aquele que me consentiu em me tratar de tal maneira fosse saber quem é que ele assim tratou, nunca em sua vida seria ele deveras feliz. Não, eu verdadeiramente te torno conhecedor da verdade do assunto. É como se ele tivesse aprisionado todos os profetas e todos os homens da verdade e todos os eleitos. Quando fui informado desse decreto, escrevi àquele que administra os assuntos do reino, dizendo: mata-me, eu te adjuro por Deus, e manda minha cabeça aonde te aprouver. Pois é certo que uma pessoa inocente, assim como eu, não pode resignar-se a um exílio em um lugar reservado para criminosos e deixar sua vida continuar. Minha súplica ficou sem resposta. É evidente que Sua Excelência, o Hadi, não percebe plenamente a verdade de nossa causa. Seria um ato muito mais abominável entristecer os corações dos fiéis, quer sejam homens ou mulheres, do que assolar a sagrada causa de Deus. Em verdade, o Deus uno e verdadeiro me dá testemunho de que neste dia sou eu o verdadeiro templo místico de Deus e a essência de todo o bem. Quem a mim presta benefício é como se prestasse benefício a Deus, a seus anjos e à inteira companhia de seus bem-amados. Quem a mim lesa é como se lesasse a Deus e a seus eleitos. Não, demasiado enaltecida é a posição de Deus e de seus bem-amados para que o ato bom ou mal de pessoa alguma atinja seu santo limiar. O que me atinge é ordenado me atingir, e aquilo que a mim vem reverterá a quem o dá. Por aquele em cuja mão está minha alma, a ninguém relegou ele à prisão, salvo a si próprio, pois seguramente qualquer coisa que Deus me tenha decretado haverá de suceder, e nada, senão o que Deus nos ordenou, jamais nos atingirá. Infeliz aquele de cujas mãos provém o mal, e bem-aventurado o bem de cujas mãos procede o bem. A ninguém apresento minha súplica, senão a Deus, pois Ele é o melhor dos juízes. Dele, tão somente, deriva todo estado de adversidade ou de beatitude, e Ele é o onipotente, o todo-poderoso. Em suma, seguro dentro de minha mão o que qualquer homem possa desejar do bem deste mundo ou do vindouro. Fosse eu remover o véu, todos haveriam de me reconhecer como seu mais amado, e ninguém me negaria. Que esta acessão não cause espanto à vossa majestade, desde que quem crê verdadeiramente na unidade de Deus e a Ele, tão somente, dirige os olhos, virá a considerar tudo, salvo Ele, como simples nada. Juro por Deus, nenhum bem terreno busco eu de ti, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Na realidade, possuir qualquer coisa deste mundo ou do vindouro seria, em minha estimativa, equivalente à blasfêmia aberta, pois mal convém àquele que crê na unidade de Deus volver os olhos em outra direção e, muito menos, segurar outra coisa em seu poder. Sei com certeza que eu, tendo Deus, o sempre eterno, o adorado, sou possuidor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nesta montanha, tenho permanecido solitário, tanto me havendo sucedido que nenhum daqueles que foram antes de mim sofreu o que eu tenho sofrido. Nenhum transgressor suportou o que eu tenho suportado. Rendo louvor a Deus, e ainda outra vez o louvo.
eu me encontro isento de tristeza, já que permaneço dentro do beneplácito de meu Senhor e Mestre. Parece-me que estou no excelso paraíso, regozijando-me de minha comunhão com Deus, o mais grandioso. Verdadeiramente, é esta uma graça que Deus me conferiu, e Ele é o Senhor de ilimitadas bênçãos. Juro pela verdade de Deus, viesses tu a saber o que eu sei, renunciarias à soberania deste mundo e do vindouro, a fim de poderes atingir meu beneplácito, através de tua obediência ao ser verdadeiro. Fosses tu recusar, o Senhor do mundo levantaria alguém que lhe exaltasse a causa, e o mandamento de Deus seria, verdadeiramente, levado a efeito. Em virtude da graça de Deus, nada pode frustrar meu propósito e tenho plena consciência daquilo que Deus me conferiu como sinal de seu favor. Se fosse minha vontade, eu revelaria à vossa majestade todas as coisas, mas não o fiz, nem farei, a fim de que a verdade se distinga de tudo mais, e esta profecia pronunciada pelo imame Bakir, que a paz sobre ele repouse, se cumpra plenamente. O que nos há de sobrevir em Adir-Baian é inevitável e sem paralelo. Quando isso suceder, repousai em vossas casas e permanecei pacientes, do mesmo modo como nós temos permanecido pacientes. Assim que o impulsor se mover, apressai-vos a atingi-lo, ainda que tenhais de vos arrastar sobre a neve. Imploro perdão a Deus por mim próprio e por todas as coisas a mim relacionadas, e afirmo, louvado seja Deus, o Senhor de todos os mundos.